Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado o Wellington Ávila, que é presidente da Juventude Municipal aqui de Novo Hamburgo, do Partido Trabalhista Brasileiro, é isso? PTB? É isso. Tudo bem, Tobias? Tudo bom? Tive a oportunidade agora, no último dia 30 de março, né, de ser eleito por unanimidade no partido ali, o presidente da Juventude do PTB de Novo Hamburgo. Conta um pouco pra gente de onde surgiu o teu interesse para compor um partido político, entrar na disputa política, nos bastidores ou na linha de frente, enfim. Eu acredito que a política é o único caminho para a transformação, né, de uma sociedade mais digna, mais humana, mais justa. E eu desde cedo tive esse interesse, né, pelos movimentos estudantis, participei da UNH, que é a União dos Estudantes de Novo Hamburgo, na gestão de 2013. Participei do Grêmio Estudantil do Pasqualini, onde na segunda gestão fui presidente ali do Grêmio Estudantil do Colégio Pasqualini. E esse desejo veio desde cedo, né? E aí ali a gente começou a ter um balanço positivo, a gente reivindicava, muitas das ações a gente conseguia, outras a gente não obtinha êxito. E sempre com as pautas, né, Tobias? Fazer uma gestão participativa para os alunos, integrada com a direção, com os professores, com o núcleo de funcionários, para a gente poder passar aquela mensagem de conscientização. Hoje, principalmente o movimento estudantil, o que se acontece? A maioria dos jovens de escola pública, 90% são oriundos de bairros periféricos, favelas, enfim, e aquele cotidiano diário deles falta se vender sonho para eles. Eles automaticamente vão com semblante muitas vezes que são incapazes. E aí o nosso papel do Grêmio foi muito interessante nisso, onde a gente fazia muitas vezes o papel que é para a família fazer, que é para apoiar, que é incentivar. A gente chegava, tu tem a capacidade, por exemplo, de cursar um curso técnico, uma faculdade, ou se tu não quer seguir esse ramo, criar algo que tu tem interesse para poder empreender, e ali nós orientávamos, quando tinha que fazer algumas críticas construtivas, dar uma cobrada, juntamente com a direção a gente fazia isso, e também dava aquele apoio incondicional, né, valorizando, né, os nossos alunos, sempre passando uma mensagem positiva que eles eram capazes, né, de fazer as coisas. Foi uma grande... Na verdade foi uma evolução, né, que uma coisa vai levando a outra. Quando o bichinho da política morde, é difícil querer perder o interesse, né, pela questão política. A questão dos grêmios estudantis e dos movimentos estudantis são um grande marco também, especialmente nas vidas dos políticos que começam mais cedo, né, que é o teu caso. Tu está te especializando também nessa área, conta um pouco pra gente isso. Sim, os movimentos estudantis, eles acabam sendo essenciais, né, para a democracia. Foi assim lá em 85 pela Diretas Já, 88 ali na Constituição, na Constituição, exato. Isso. O pessoal foi para a rua pedir o voto aos 16, logo depois a outra bandeira foi por uma inserção, uma inclusão de pessoas mais pobres nas universidades. Sempre foram bandeiras que os jovens... E até a resistência também durante a ditadura militar. Exatamente. Sempre foi a bandeira e a causa que os jovens sempre procuraram defender, lutar e conseguiram, né? Por mais que, ultimamente, nos últimos anos, acabou perdendo essa identidade, né? A gente pega, por exemplo, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, sempre procurou defender essas causas, mas a gente vê, um certo momento, que eles estão meio que... a maioria dos estudantes, a UNE é para representar todos os estudantes do nosso país, eles acabam apenas representando os estudantes da esquerda. Aí tu vai numa escola, numa faculdade, tu pergunta, começa a conversar com um aluno que ele se diz mais de direita. Ele, infelizmente, o modo dele, ele não vai se sentir representado pela UNE. E por quem ele se sente representado?
pelo novo movimento que surgiu, que é o MBL, que automaticamente também não representa os estudantes da esquerda, só os estudantes da direita. Aí fica aquele... O MBL é um movimento estudantil. O MBL é o Movimento Brasil Livre, ele tem dentro do movimento um grupo que também ele vem para fazer políticas estudantis, né? Hoje dá para se dizer que é um movimento que representa o pessoal da linhagem da direita. E aí... Mas na Uni existe eleição onde a direita também possa ocupar aquele espaço de representação? Como funciona? É por delegados. Então, a Universidade X, né, tem vamos pegar, uma Universidade X tem um número de 1.000 alunos, por exemplo. A cada 1.000 alunos, tu pode, por exemplo, levar 10 delegados. Sim. Mas normalmente... Esses delegados são eleitos? Os delegados, normalmente quem define é o DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes. Entendi. Eles surgem dali e aí, como essa linhagem com o pessoal do campo progressista é muito forte, normalmente fica a mesma figura lá, né? Pode mudar a pessoa, mas é o mesmo partido, é o mesmo campo, daí fica meio que complicado assim pelas estruturas, né? Já fica tudo alinhado. Mas o que não existe uma eleição direta na Uni, então? É uma eleição de delegados. De delegados. Exato. A Então, URGS, por exemplo, manda 10, a Fevale, por exemplo, se está cadastrada lá com eles, manda 2. Elege o DCE, os DCEs indicam delegados, os delegados compõem a Uni. Isso. Daí cada um fica para contemplar, vão dar, por exemplo, a vice-sul para um. Daí, infelizmente, fica esse aparelhamento. Mas o que eu quero dizer que é um problema ainda mais grave, Tobias, é a questão desse toma lá da cá, entende? Daí tudo que, por exemplo, não está ocorrendo bem no país, vai lá, por exemplo, o pessoal da direita, a culpa foi do partido anterior, que era corrupto, essa coisa toda. Ficam criando uma culpa, um personagem, daí vão para a Uni, vão debater lá com eles. A culpa é do governo atual, que tem esse problema fascista, enfim. E aí fica esse toma lá da cá e a parte... Isso, um joga a culpa no outro, e a parte central, que é a causa, que é os estudantes, infelizmente acaba ficando de lado, perdendo protagonismo, como até essa questão da greve. A gente sabe que é uma greve legítima, que é necessária, tem que ter, mas daí vai com a plaquinha de livre aqui, reforma aqui, acaba desvirtuando, né, perdendo o foco. Sim. O Kim hoje ele é um deputado federal, né, eleito, compõe o MBL. O MBL não é um partido, e lá na origem se dizia independente que não gostaria de se tornar um partido. Hoje já tem esses anseios, né? Tu comentaste que ele vem apresentar um contraponto à composição da Uni. Eu queria te perguntar, dentro da experiência estudantil e na juventude, ao qual o MBL também, né, compõe, qual a importância dessa dicotomia de pensamentos? É que no Brasil, ultimamente, vem aquele discurso do não político, né? Que eles estão passando para a sociedade. Eu não sou político, eu sou gestor. Mas todo mundo sabe, quando tu quer concorrer a um cargo eletivo, tu tem que estar afiliado a um partido político. E aí, como eu falei anteriormente, a Uni ela atingiu muito sucesso, ela contribuiu muito para os estudantes do nosso país, pela inclusão principalmente, muito direito adquirido, como a carteirinha da meia entrada. A Uni constituiu e conseguiu isso, foram muitas lutas. O MBL ele surge ali em 2011, 2012, com a intenção na época de fazer esse contraponto para montar o impeachment, que também da ex-presidente, e eles conseguiram atingir isso. No final, o presidente foi impeachmentado. O MBL, na época, ele não surgiu como um movimento estudantil específico. A ideia do MBL era levar jovens, né, a se questionarem, não estavam concordando com algumas ações do governo, que era para fazer o impeachment. Eles também atingiram o êxito deles. Daí, pegou essa amplitude, MBL, Uni, né, como eu falei, o pessoal do campo progressista é da Uni, o pessoal mais liberal é do MBL. Sim. E aí fica essa disputa. O Kim, assim como outras lideranças, eles surgem, né? O Kim e a Tabata Amaral, hoje, eles surgem como os representantes do contraponto. Inclusive, tem uma entrevista bastante interessante, não sei se tu chegasse a assistir, que na mesma entrevista foi um deputado que é deficiente visual,
agora me falha o nome Felipe dele. Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Exatamente. Que foi muito aplaudido no programa do Bial, a Tabata e o Kim, né? Então, se falou ali também sobre a questão, não sei se chegasse a assistir esse programa. Meio por cima, eu dei uma olhada. Em algum momento, o Bial perguntou, olha, mas e os fake news do MBL? Se comprovou que era o que mais lançava fake news? O Kim disse, não, a metodologia dessa pesquisa é inexistente, né? Ou seja, nunca houve essa pesquisa. Então, na verdade, deu um confronto, a Tabata e ele e o Kim acabaram fazendo um acordo que promoveriam um debate falando sobre fake news. Achei bastante interessante. Vamos ver para onde que isso vai evoluir, né? Mas ambos têm uma postura bastante forte, ambos são muito bons na retórica, né? Sim. A Tabata, ela tem ela se considera... Ela derrubou um ministro, inclusive. Ela derrubou. E se continuar, eu acho que vai derrubar mais Derruba outro. Derruba outro. Acho que até o fim do ano, se continuar, derruba o outro. Ela tem essa origem mais centro-esquerda, né? Pela história de vida PDT, dela. Pela história de vida dela. E o que mais me admira é essa questão da nova política, né? Onde o partido que ela está hoje se diz contra a reforma, ela fala, opa, a gente vê números, vê dados e acredita que é necessário essa reforma. Não de acordo que o governo apresentou, precisa sim de algumas modificações, mas essa nova visão, né? Eu acho que a juventude tem que ir, hoje a nível nacional, tem que ir por essa linhagem, sabe? Não tem que morrer de amor por uma ideologia, por uma sigla, por um partido que isso aí, às vezes... São os dogmas que os partidos criam, né? Assim como as religiões, as pessoas acabam se limitando ao que o mestre, o líder fala, né? Então alguns partidos políticos e os seguidores dos partidos acabam se limitando ao que os líderes dos partidos colocam, né? Exato, acaba deixando cego, né, Tobias? Eles acabam se cegando porque colocaram na cabeça, ó, aquilo ali é certo, é certo, é certo, e o outro lado é errado. Foi a questão dos movimentos que eu te falei, né? O MBL, por exemplo, é anti o marxismo, e a UNE não. A UNE acredita que a formação tem que ser a base marxista. Então, fica esse contraponto e fica esse fanatismo. Marxismo no Brasil é viável? Tu que conhece ciência política. Na prática? Na prática, eu acredito que não. Por quê? Eu vim de esse discurso de marxismo e socialismo, comunismo no Brasil, ele é real? Eu acho... real é porque, que nem a gente estava acabando, os movimentos, um é anti e o outro é totalmente favorável. Não, mas eu digo... Mas eu acho que é um debate atrasado. Concretude, não, é um debate, né? Hoje é um debate atrasado, não nos cabe hoje, em pleno século XXI, em pleno... o ano de 2019 aqui, com os avanços liberalismo econômico tecnológicos, prático, né? Exato, que vem ocorrendo, é uma coisa que não... Eu acredito que não vale a pena esse debate. Eu acho ele mais retrocede do que avança. Porque, tu vê, a história diz que o Marx, ele era um cara um capitalista, daí ele escreveu uma autocrítica, algo do tipo assim. E aí ele fez o Manifesto Comunista, essa coisa toda. Mas eu, no meu ponto de vista, esse é um tipo de debate que ele não tem que... todo debate saudável tem que existir, porém, mas é um debate que, nem eu falei, ele mais atrasa do que progride, né? O que tu pensa hoje sobre a postura do governo federal em relação aos movimentos estudantis e a educação em si? Ocorreu um corte, é viável, né? Um corte de 1 bilhão e 700 nas universidades federais, né? Então, no primeiro momento, foram afetadas 3 universidades. A Universidade Federal de Brasília, a da Bahia e uma do Rio de Janeiro. Por quê, especificamente? Qual foi o fato gerador disso? Foi contingenciamento de gastos, foi o que o governo alegou e automaticamente também ele comentou essa questão que tu falou, essa alinhagem ideológica. E foi algo que repercutiu muito negativo na mídia, os estudantes, os professores, enfim. E eu acho que uma das maiores grandezas do ser humano, Tobias, é reconhecer o erro. E eu, naquele momento, quando eu vi aquela notícia, eu
imaginei que o governo ia ter a grandeza, eu acho que reconhecer aí é um gesto de grandeza. Opa, vamos voltar atrás. Foi uma medida que, no meu ponto de vista, é uma medida que não cabia. E também a gente não pode condenar só esse atual governo. Governos passados também fizeram isso. Porém, no final das suas gestões, tiveram balanços positivos de inclusão de acadêmicos, de construção de institutos federais. Enfim, eles tiveram esse balanço positivo. Esse governo que está aí, o tempo vai dizer se vai ter esse balanço positivo. E a PEC 95 de 2016, ela, infelizmente, ela acaba colaborando para isso. Quando o chefe do Executivo da Nação, ele acha que tem que cortar com essa PEC, infelizmente, ele acaba coagindo as ações conforme o seu entendimento. E hoje, o que a gente vê? A pauta educação não é prioridade no nosso país. A prioridade é a reforma da Previdência, e o pessoal já anunciou, depois da reforma da Previdência vai ser a reforma tributária. Então, a educação não é prioridade. Daí começa esse corte. E o que nos entristece ainda mais é quando o ministro atual ele vai no Senado Federal para falar com a Comissão da Educação, ele diz que em setembro, né, se a reforma for aprovada, se a economia voltar a crescer, pode ser que esses recursos eles sejam voltados sejam liberadas essas verbas de novo para as universidades. O contingenciamento ele é uma suspensão, né? Não Temporária. É um corte definitivo. É uma suspensão temporária. Mas aí fica o questionamento, Tobias, assim, ó, se essa reforma não for aprovada, se a nossa economia não voltar a crescer, começou na educação, aí vai para onde? Para a saúde, para a segurança, e aí a gente tem que viver numa gestão pública moderna. O que é a gestão pública moderna? Eu costumo dizer que é o SSI, que pautas prioritárias, que é segurança, saúde e educação, não pode ter corte, contingenciamento, porque é algo que a gente utiliza como sociedade diariamente, sabe? E aí daí tu vai me cortar gastos que a gente utiliza diariamente. E hoje esses cortes, a educação a gente não tem que ver como gasto, e sim como investimento, porque se tu não investir, por exemplo, na educação, tu vai ter problema na área da saúde, principalmente na área da segurança, e é um direito constituído pela Constituição, por lei. O artigo 6 é bem claro, nos direitos sociais, a primeira pauta, direito à educação. Daí tu vai um pouco adiante na nossa Constituição, ali do artigo 205 a 214. Todas as leis que dão direito à educação, desde o ensino básico, fundamental, médio e superior. E, no meu ponto de vista, o que sofreu mais é o que está no artigo, por exemplo, 218 e 219, que é a ciência, tecnologia e inovação. Esses cortes, eles afetam direto, né? Vamos cortar gasto com o aparelhamento de pesquisa científica. Como tu quer ser um país de ponta, se tu corta verbas aonde se vai ter pesquisa científicas, da inovação, da tecnologia, como a gente vai competir com os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, enfim, é algo que a gente acaba, num ponto de vista, nós acabamos se tornando piada lá fora, né? E na mesma semana, daí o governo atual, eles anunciam sancionamento para facilitação de porte de arma, né? E daí o STF vai lá e diz que é uma medida inconstitucional, revoga, e daí o ministro no dia seguinte vai lá e anuncia esses cortes. Qual que é a imagem do Brasil lá fora, entende? Que imagem tu quer passar? E muito mais que isso, consequência pra gente, né? Na nossa vida prática. A imagem é só para eles, agora na nossa vida cotidiana isso afeta diretamente, né? Exatamente, isso impede o nosso avanço, que nem nós estávamos falando aqui anteriormente. Hoje a gente vive numa sociedade da inovação, da tecnologia, e se a gente não investir nisso, nós vamos ficar para trás, né? Tu pega lá os anos 80, uma esteira, por exemplo, para tocar, precisava de 10, 12 funcionários, e hoje uma pessoa operando, ela consegue fazer o trabalho daquelas pessoas. Eu acredito, infelizmente, para as pessoas que trabalhavam isso é ruim, né? Acaba gerando esse desemprego que a gente tem hoje também. Sim. Eu acho que isso faz parte dessa evolução, né? Não que eu concorde, mas faz parte dessa evolução. Mas se nós não investirmos nisso, provavelmente nós vamos ficar para trás, né? Quais são as principais pautas hoje da juventude do PTB aqui em Novo Hamburgo? Fortalecer o movimento estudantil, mas o movimento estudantil... fortalecer essa parceria com os grêmios estudantis, mas o pessoal com mente aberta, né? Não
pessoas que venham alienado de campos ideológicos. Eu acho que a sociedade ela vive de momentos, né? A sociedade vive de momentos e vai ter momento que um campo ideológico ele vai ter que ocupar aquele espaço para ele poder implementar os avanços deles, e vai ter momento que vai ter que ser o outro lado, que a gente muitas vezes não pensa diferente. Mas a beleza da democracia é isso, né? Ela permite que uma eleição esteja, por exemplo, pessoas que nós apoiamos, e a outra pode ter os nossos adversários, mas como eu considero a política o bem comum, dificilmente vai ter governante que vai fazer algo ruim, e de modo intencional, né? Então, nós procuramos fortalecer com o movimento estudantil, erguer uma bandeira para o jovem, como hoje a gente tem muito desemprego, criar mecanismos e debater formas de empreendedorismo para o jovem poder também ter esse acesso ao trabalho e poder também ter esse desejo de empreender, né? E isso também depende de parcerias com os governos, né? Uma participação de coordenadoria de juventude, coisa que hoje em Novo Hamburgo está deixando a desejar, né? Tem, mas não está na medida que tem, que no meu ponto de vista deveria estar, tá meio ausente, sabe? Então é isso, fortalecer com a coordenadoria, com os conselhos de juventude que hoje nem existe aqui, mas tem que, no meu ponto de vista, criar, empreender, movimento estudantil e fortalecer a base de tudo que é a educação, né? O Darcy Ribeiro dizia 20 anos, 30 anos atrás, se a gente não investir em educação, né, fazer escola, nós vamos ter que construir mais presídios. Foi uma realidade que, infelizmente, se concretizou, né? Infelizmente. Como é que tu avalia hoje a postura do município frente às políticas estudantis e à própria educação? As políticas estudantis, como eu falei, né, Tobias, eu acho que está sendo bem ausente, porque quando se trata de juventude, tu tem que ir nas escolas, né? Tu tem que ir nas escolas, tu tem que dialogar com a direção e procurar implementar políticas positivas ali. Desde campanhas contra o HIV, campanhas de conscientização, trazer, hoje é algo que está em alta, startups, trazer um palestrante para motivar esse pessoal, que nem eu falo. O pessoal da comunidade, os alunos de vila, de escolas estaduais, eles não têm uma pessoa para... eles vivem, a maioria do tempo, desmotivado. E muitas vezes, por mais que o Estado, né, não quer chamar para si esse problema, eu acho que a coordenadoria da juventude ela é base, ela tem que fazer isso. Ela tem que chamar para si essa responsabilidade, tem que implementar políticas, tem que promover debates, né, para fortalecer, para criar cartilhas, para entregar, para motivar esses estudantes e ser mais presente, né? E hoje, infelizmente, a gente sente essa ausência, né, dentro do nosso município, que sequer a gente tem conselho, né? Sempre se teve Conselho Municipal de Juventude, atualmente no Novo Hamburgo não tem, né? Sim. E essa falta tu consegue sentir também bastante na própria realidade do município e nas escolas. É uma crítica que a gente passa aqui, uma crítica construtiva, né? Porque nós temos um movimento, por exemplo, que é a Geração de Pensadores, um movimento que surgiu entre amigos, que a gente procura levar temas atuais para conscientizar as pessoas. Em locais públicos, em escolas. No último dia 16 de maio, nós fizemos uma parceria com a Comissão do Direito e Criança e Adolescente aqui da OAB de Novo Hamburgo, Conselho Tutelar. A gente levou para o Pasqualini uma palestra com o seguinte tema: direitos e deveres. Né? A nossa Constituição diz, a gente se repete 155 vezes a palavra direito, e a palavra dever apenas 9. É de praxe, né? Todo mundo querer direito, mas o dever, e a gente leva esse debate para esses alunos, para eles verem, vocês têm direito a ter uma mesa, uma cadeira, um professor para orientar, mas também vocês têm o dever, né, de utilizar o uniforme, chegar o horário correto na aula, porque é algo para a vida. Se tu não conseguir cumprir na escola, como tu vai cumprir no trabalho? Exatamente. Futuramente. E aí a gente procura plantar essa sementinha do bem para conscientizar essas pessoas, para também futuramente a geração que vem, que está por vir, evitar os erros que a atual está cometendo, né? Eu acho. 2020, alguma pretensão política de candidatar, não?
essa hipótese existe, né? Tem o desejo da juventude, do local que a gente reside, e como a gente começou a militar muito cedo, né? A gente tem esse amor pela política, né? Esse desejo de poder contribuir. Mas o momento, hoje, 2019, é se especializar, né? Como eu comentei, eu sou graduado em gestão pública, estou numa pós-graduação em alta política, para, se um dia tiver a oportunidade, o desejo de concorrer e poder representar da melhor já está qualificado maneira, formalmente, né? Exatamente, da melhor maneira possível. Bacana. Wellington, quero agradecer a tua presença e falar que esse tema ele é de fundamental importância. Renovar também o convite para poder participar de outras edições aqui do Conexão Política, aqui na Vale TV, que é uma TV aberta para toda a comunidade, para discussão ideológica e não ideológica. Eu acho que é para ampla discussão, porque eu acredito que a democracia, e nós aqui na Vale TV, todos acreditamos que a democracia e a discussão ampla ela é fundamental para a evolução, né, da nossa sociedade. Quero agradecer demais a tua presença e te convidar, claro, para outros programas também, ficar à tua disposição. Muito obrigado, Tobias. Muito obrigado à nossa audiência, aos nossos telespectadores que nos acompanham aqui no Conexão Política. A gente agradece, fica muito feliz, né, por poder participar. E eu sempre costumo dizer uma mensagem, né, Tobias, do Mahatma Gandhi, que era um líder indiano: seja você a mudança que você deseja ver no mundo, né? Se tu quer ver uma sociedade menos corrupta, menos alienada, se qualifica, vai atrás, acredita que a gente, de um certo modo, consegue, né? Sim. Consegue chegar lá. Mais uma vez, muito obrigado, Tobias. Obrigado, Hélio.